pessoal! Olha só, hoje é dia de tirar aquela ruga da testa. Se vocês acham que quando é época de falar de imposto de renda já dá aquela dorzinha de cabeça, vou te dizer que quem tem que fazer saída definitiva vira uma enxaqueca, a dorzinha de cabeça. Por que tudo isso? Porque a gente não acha informação de qualidade, a gente acha informações picadas e elas normalmente não são conectadas, cada pessoa fala uma coisa. Os bancos não conseguem informar com firmeza tudo aquilo que a gente deve fazer, o que a gente pode, o que a gente não pode, enfim, é uma bagunça, não tem informação na internet também confiável. Então, por isso, eu me vi nessa situação quando eu tive que fazer a minha declaração de imposto de renda, a minha declaração de saída definitiva. Entrei em contato com o banco, com segurador, com seguradoras, com advogados, e cada um falava um pedacinho. Algumas informações cruzaram, bateram, legal, mas não dá uma estrutura e uma confiança para quem precisa fazer essa saída definitiva. E aí me indicaram um profissional que é especialista nisso, só que tá lá no Brasil. Deixa eu explicar para vocês por que eu tô fazendo essa gravação desse jeito aqui, diferente do que normalmente eu faço, que é pessoalmente. Eu tô no Brasil, eu tô na Flórida, nos Estados Unidos, e a gente vai falar com o Thiago Miralles. Ele é advogado, sócio da empresa Atlas Tax Consulting, que é uma empresa de consultoria jurídica, fiscal e compliance. E ele tá lá. Thiago, obrigada! Ótimo, bom. Boa tarde, dependendo do fuso. É verdade. Obrigada por ter aceitado, viu, tirar essa nuvenzinha preta da nossa cabeça. Por onde que as pessoas devem começar construir esse pensamento? Sim, observação importante. O primeiro detalhe que eu queria falar é, na verdade, a questão da residência fiscal. Algumas pessoas confundem a residência fiscal com ou nacionalidade, ou cidadania, ou algum vínculo com o CPF, por exemplo. Na verdade, o que é a residência fiscal? É quando você demonstra as fontes pagadoras, seja empresas, seja bancos, qual é essa situação e como essa situação deve ser tributada. Ou seja, o residente fiscal e o não residente fiscal são ambos tributados de acordo com a origem da fonte, no caso Brasil, por exemplo. Só que de forma diferente, com uma alíquota diferente e de um modo diferente. E as fontes pagadoras só saberão disso quando você as informa se você é residente fiscal ou não residente fiscal. Só através disso elas conseguem, por exemplo, fazer uma tributação coerente com a sua condição de residência ou não residência fiscal. E por que isso? Porque se é um residente fiscal no Brasil, por exemplo, então se você saiu do país e continuou como residente fiscal no Brasil, o que vale no Brasil é o princípio da universalidade. Ou seja, não importe aonde você tenha rendimentos no mundo, você deve declarar aqui no Brasil também. Então, se você mora nos Estados Unidos, tem rendimentos no Brasil e nos Estados Unidos, você deve reportar os rendimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil. Eu vou ser taxada sobre se isso? Você é residente fiscal. Mas eu vou ser taxada sobre isso? Oi? Vão me cobrar um imposto sobre isso do Brasil e dos Estados Unidos? Ah, começou. Da universalidade. Ou seja, se você tem um aluguel no Brasil e você tem rendimentos nos Estados Unidos, no Brasil você deve declarar o seu aluguel no Brasil e os seus rendimentos nos Estados Unidos. Isso para qualquer país? Para qualquer país. A menos que haja acordos de bitributação, mas aí a gente pode depois entrar em detalhes. Mas a princípio sim. Tá. E aí você precisa converter os seus rendimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, ver se teve ou não algum imposto que foi recolhido lá que você pode compensar. De qualquer forma, você apura isso. Tanto é que na declaração de imposto de renda, se você entrar lá na rendimentos pessoa jurídica, lá tem rendimentos oferidos no exterior. Sim. Então, se você é um residente fiscal no Brasil, você deve declarar o que você tem de rendimento no Brasil e em qualquer lugar do mundo. É por isso que é o conceito da residência fiscal. Porque se você é um não residente fiscal no Brasil, você só declarará, na verdade você não declara mais imposto de renda, mas você só será tributado no Brasil se você tiver alguma fonte de rendimento no Brasil. Só. Senão você não é mais tributado. E quando que a pessoa deixa de se tornar residente? Repita a pergunta. Quando que a pessoa ela deixa de se tornar residente?
comunicação de saída. Por exemplo, se eu já sei que vou para determinado país, já vou me alocar lá, já estou com as condições fechadas, eu já vou permanecer no país, eu já sei disso. Então eu já posso de imediato apresentar uma comunicação de saída definitiva. A partir daí, eu já sou não residente fiscal. É um documento simples, é uma página mais ou menos, porque é só uma comunicação. No próximo exercício, eu apresento a declaração de saída definitiva. Mas, se eu saio do país e eu já sei que eu estou saindo permanentemente, eu já posso apresentar uma comunicação. Você já é um não residente fiscal. A segunda hipótese, que é a mais comum de todas, a pessoa se ausenta do país em caráter temporário, ou seja, eu saí do país para tentar alguma coisa, o tempo vai se passando, depois de 12 meses ininterruptos fora do país, a partir do dia seguinte você é um não residente fiscal. Então é muito comum essa hipótese, a pessoa sai do país, vai ver o que está acontecendo, acaba ficando uns meses, se ela completar 12 meses consecutivos, no dia seguinte ela adquire automaticamente condição de não residente, ainda que ela não tenha feito nada no Brasil. Então deixa eu fazer uma conta aqui. Não tenha feito nenhum documento no Brasil. Deixa eu pedir um exemplo aqui. Deixa eu pedir um exemplo. Por exemplo, vamos lá, eu saí no dia 10 de agosto de 2017. Então, no dia 11 de agosto de 2018, eu deixei de ser residente fiscal. Automaticamente. E aí, qual é a sua condição a partir daí, nesse exemplo? No ano seguinte, no período do imposto de renda, você apenas formaliza isso, através da declaração de saída definitiva. Mas você, nessa hipótese, já adquire a condição de não residente, independentemente de você ter apresentado no documento, de você ter feito alguma coisa ou não, você automaticamente adquire a condição de não residente. E o único critério a partir daí são dois. Ou, se você quiser obter a residência fiscal no Brasil, retorna. Ou, se de fato você quer ficar lá, você formaliza isso através da declaração de saída definitiva, porque você já é um não residente fiscal nessa hipótese. Existe uma lenda, na verdade, quer dizer, uma lenda não, uma confusão. Muita gente fala, tem que fazer a comunicação definitiva e depois a declaração de saída definitiva. O que eu entendi, eu queria confirmar com você, que não necessariamente você precisa ter feito a comunicação, você pode já fazer direto a declaração de imposto de renda de saída definitiva, é isso? É isso. Só voltando na pergunta anterior, um último detalhe. Também adquire a condição de não residente se você completar 184 dias consecutivos ou não no período de 12 meses fora do país. Você também adquire a condição de não residência. Nessa sua pergunta atual sobre os processos e as fases, você está correto. Normalmente, a pessoa que sai do país em caráter permanente, ela já apresenta uma comunicação, normalmente, porque já é algo fatual, ela já sabe que vai sair, então ela já apresenta a comunicação. A partir da comunicação, você comunica suas fontes pagadoras. O que são fontes pagadoras? Bancos ou empresas em que você tem rendimentos no Brasil, e depois você apresenta a declaração no próximo exercício. A comunicação, ela não é obrigatória. Então, se você quiser, você pode automaticamente apresentar só a declaração de saída definitiva, que de fato é o documento que você vai ter que fazer em qualquer hipótese. A comunicação é comum, especialmente em casos onde a pessoa sai em caráter permanente. Então, ela já sabe que vai sair, já tem a data, ela já está decidida a morar fora do país, já está organizada as coisas fora do país, então ela já sabe onde é que ela vai sair, ela não vai voltar. Nesse caso, normalmente as pessoas já apresentam a comunicação, que é um documento simples. Por quê? Porque a partir dali, ela já não é residente fiscal. Tá. E quando você apresenta a comunicação, na própria comunicação já sai um formulário onde você deve comunicar suas fontes pagadoras, que são bancos, instituições financeiras, de forma geral, e empresas. E por que isso? Pela primeira questão que eu levantei no início da conversa. Porque a partir da comunicação de saída definitiva, por exemplo, a partir da não residência fiscal, você precisa informar as fontes pagadoras, porque é só através disso que elas sabem que você é um não residente fiscal. Se você é um não residente fiscal, tem critérios próprios de tributação, porque aí a tributação é sempre na fonte ou definitiva, ou seja, você não apresenta mais o imposto de renda. Porque a declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste de imposto de renda, ou seja, para quem reside no Brasil,
tem algumas tributações durante o ano, e no próximo ano você apresenta o quê? Uma declaração de ajuste, exatamente para ajustar. Se você pagou menos imposto, você paga o equivalente. Se pagou mais, você restitui. Se você é um não residente, você não tem ajuste nenhum. Qualquer tributação que ocorra a partir daí é na fonte ou em caráter definitivo. Tá. Então você não apresenta mais declaração de imposto de renda. Mas agora, assim, você falou uma coisa no final lá sobre o momento que você deixa de ser residente, e aí ficou um pouco confuso para mim. Se uma das opções é eu não comparecer, não voltar para o meu país, né, não voltar para o Brasil em um ano, né? A partir do dia seguinte, você ok. Na verdade, você adquire o status não residente. Mas esses 184 dias, então, ele já aconteceu antes, é praticamente com 6 meses. Eu não entendi a diferença entre esse um ano ou esses 184 diais. Porque então eu nem preciso considerar um ano. Os 184 dias já diz que eu não sou mais residente fiscal? Então, se você permanecer fora do país, 184 dias ininterruptos ou não. Porque são condições diferentes. Se você fica mais de 184 dias, interruptos ou não, você pode vir para o Brasil, se você quiser, nesse período de um ano. Só que se você ficar mais de 184 dias, completar os 184 dias fora do país, você pode fazer isso picado, por exemplo, aí você é um não residente. A condição dos 12 anos, você tem que ficar 12 meses consecutivos fora do país. Então, na verdade, é só uma questão de formalizar quais são os critérios de não residência. Então, quer dizer, é muito fácil, então, a gente deixar de ser residente fiscal, então. Quem viaja muito, vamos lá, que fica 2 meses num lugar, mais um mês em outro, dentro de um ano. Mesmo que não tenha residência fixa, sei lá, uma pessoa que tem um trabalho que ela fica 3 meses na China, 2 meses na Europa, mais 2 meses, sei lá, no Canadá, na América. Ela completar os 184 dias no ano, consecutivos ou não. Mas se ela completar, ela já é. E não completar, ela não perde a residência fiscal. Mas se ela completar 184 dias fora, ela já é. Já é. Nossa, mas então vamos lá, tem um mundo de pessoas no país que eles não são residentes mais fiscais e eles não sabem disso. Exato. É porque, na verdade, quando as pessoas saem do país, bom, primeiro que é um processo delicado, né? Você está deixando o seu país, família, então é um processo que já exige uma certa atenção das pessoas. E normalmente elas não focam essa atenção na parte fiscal, é o último item, entendeu? Então elas vão trabalhar, elas vão morar e etc. E depois de um prazo, quando as pessoas já estão acomodadas no país, aí elas costumam pensar, bom, mas tá, eu era residente no Brasil, eu continuo sendo não residente ou residente, eu continuo precisando de declaração. E aí normalmente nesses casos é bem comum que as pessoas já não sejam residentes fiscais. Isso é complicado, porque realmente é o último item. Declaração de imposto de renda no Brasil, mesmo não devendo, porque ela já deveria apresentar uma declaração de não residente fiscal para regularizar a questão. Agora sim, vamos ser objetivos. Estamos falando de Brasil, de um país organizado, que a comunicação gera de uma forma, né, muito eficiente. Quem conta quem conta para o governo, para a Receita Federal ou sei lá o quê, que a pessoa não está mais residente, assim, passou de 184 dias ou passou de 12 meses. Quem conta isso? Quem faz esse controle? Isso é um pouco delicado, porque assim, o meu papel sempre é dizer como as coisas devem ser. Só que é lógico que tem ser e dever ser. Sim. É comum que as pessoas saiam do país, já adquirem o status de não residente e continuam apresentando a declaração de imposto de renda no Brasil quando não deveriam, por alguns anos inclusive. Essa comunicação não tem como eu te especificar, porque não tem como saber, na verdade. Você já está equivocado na parte fiscal. Mas como que funciona a comunicação entre bancos centrais, entre a Receita Federal dos países, é subjetiva. Isso pode acontecer de imediato, ou eu conheço pessoas, por exemplo, que há anos já são não residentes fiscais e apresentam a declaração de imposto de renda no Brasil, mesmo não devendo, mas há anos fazem isso. Então não tem como estimar mais ou menos como que é feito esse tipo de comunicação e em que prazo, em que momento você vai ser acionado. O que dá para falar é que, obviamente, os órgãos fiscais estão se aperfeiçoando cada vez mais na questão de comunicação.
comunicação. Então, a tendência é que em algum momento isso seja um pouco mais imediato. Sim. Não, a gente tá fazendo esse vídeo exatamente porque as pessoas estão procurando fazer as coisas certas, querem declarar, querem ir pelo caminho correto, inclusive o vídeo é esse. Mas devido à falta de comunicação que a gente tem visto, a falta de informação consolidada, que a gente possa acreditar, gera essa pergunta, né? Porque... Tem problema. Porque se a pessoa continua apresentando imposto de renda no Brasil, quando ela não deveria, o que é muito comum é que ela apresente as informações do Brasil, mas não as do exterior, que ela deveria. Ou seja, se ela continua apresentando a declaração de imposto de renda, coloca aqui no Brasil patrimônio que ela tem, imóvel, carro, investimentos em bancos, etc., um aluguel, uma pensão, uma aposentadoria, ela deveria obrigatoriamente declarar rendimentos e patrimônios que ela tem no exterior, aqui no Brasil, por causa do princípio da universalidade. Porque se ela apresenta imposto de renda, e isso quase ninguém faz. Então, se eu apresento um imposto de renda no Brasil, tenho um salário nos Estados Unidos, eu devo declarar no Brasil, pagar imposto por isso. Sim. Inclusive contas bancárias no exterior, inclusive apartamento no exterior, inclusive automóveis no exterior, ações, investimentos, tudo eu declaro no Brasil também. E quase ninguém faz isso. As pessoas fazem uma declaração de imposto de renda apresentando apenas as informações do Brasil no Brasil. Olha, e não do mundo. Vou te dizer que você vai ficar rico, hein, Thiago? Porque olha o que tem de gente pode fazer. Se a Receita pegar isso, aí que é um problema. Por quê? Porque aí a pessoa negou a informação. Porque se ela tem rendimentos ou patrimônio no Brasil e não declarou no Brasil, ela vai ter uma multa pesadíssima, ela vai ter que fazer uma retificadora de todos os anos, apresentar todos os rendimentos e pagar os impostos devidos. Isso está escrito no Banco Central? Isso está escrito no Banco Central? Ah, tá. É isso. Então tem a fonte para eles falarem que a gente teria que estar sabendo, né? Já que você falou de retificadora, era a minha próxima pergunta, era sobre isso. Normalmente a gente pode fazer declarações retificadoras dos últimos 5 anos, correto? Correto. Ok. Aí, né, eu tô aqui nos Estados Unidos há algum tempo já, 3 anos. Mas eu acho que eu só virei residente não fiscal no último ano. Enfim. Certo. Aí, por conta de falta de... Aí você apresentaria... Aí a sua dúvida é se você retifica a declaração que você apresentou não devendo? Não, vou ter que retificar. Isso eu já sei que eu vou ter que retificar. Correto? Depende. Porque se você se tornou não residente fiscal nesse último ano, você já não deveria apresentar a declaração de imposto de renda, aí você não retifica. Na verdade, você faz um outro processo, você cancela a declaração de imposto de renda, você faz isso junto ao órgão fiscal, cancela e apresenta uma declaração de saída definitiva. Entenderam, pessoal? Então, assim... Você não tem como retificar uma declaração mudando a natureza dela. Então, quando eu for retificar, vamos supor, eu tenho uma declaração de imposto de renda. Se eu for retificar, ela vai continuar sendo uma declaração de imposto de renda. A natureza dela não muda. Então, ela não tem como sair de uma declaração de imposto de renda e virar uma declaração de espólio, por exemplo, ou uma declaração de saída definitiva. Neste caso, eu preciso ir na Receita Federal ou com o procurador, tem um formulário para isso, você pede o cancelamento da sua declaração, porque ela foi apresentada de forma equivocada, isso é possível, e aí você apresenta, aí sim, uma declaração de saída definitiva. Ok, mas... Né? Então, vamos só resumir isso aqui. Então, gente, tem como, se você fez as declarações e vocês não deveriam estar fazendo, vocês têm que cancelar, na verdade, e não retificar. Aí a minha pergunta é o seguinte, se eu fui tributada e sendo não residente fiscal e agora vou cancelar isso, então quer dizer que eu deveria ter sido tributada com uma porcentagem menor. Eu já dancei, perdi, já era? Ou eu tenho que como rever esses impostos? Então, depende. Se você tem rendimentos, se você tiver só patrimônio, apartamentos, etc., ok, não precisa. Agora, se você tiver rendimento no Brasil, seja de salário, seja de aposentadoria ou de pensão, ou investimentos, instituições financeiras, onde tem tributação, fundos de investimento, por exemplo, aí você vai ter que fazer um processo administrativo. Por que isso? Porque o banco estava te tributando como se você fosse um residente fiscal. E ele deveria te tributar como se você fosse um não residente fiscal. E isso muda não apenas a alíquota, mas o modo de
você vende um apartamento, por exemplo, se você investe na renda variável na bolsa, tem um código específico para calcular o ganho de capital, tem um momento específico em que você paga, então aí você precisa estar com um processo administrativo para regularizar isso. Então, aí a gente entra num outro assunto que eu participo de um grupo do WhatsApp que nessas minhas pesquisas, na hora que eu achei que eu tinha que fazer isso, né, na hora que, no meu momento que eu falei, tem que fazer a declaração de saída definitiva, comecei a pesquisar na internet, caí num grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp e eu também fomos, né, falar com os gerentes de banco. Gerentes de banco e com corretoras. Eu falei seguradoras no início, gente, é corretoras que eu quis dizer. Então, olha só. E a corretora falou pra mim, não, você não pode ficar mais com investimentos aqui. O banco, eu liguei para 2 bancos diferentes, os 2 não conseguiram me responder na mesma hora. Eu liguei pro Itaú e pro Bradesco. O Itaú depois enrolou pra caramba, me mandou um e-mail dizendo que eu teria que fazer uma conta de não residente. Eles cobram uma taxa de R$1.000 por mês para isso, altíssimo. E eu teria que mudar alguns investimentos, enfim, não quis abrir muito, mas eu nem achei que era por falta, assim, não vamos falar disso neste momento, era por falta de conhecimento do gerente, ele foi limitado. O Bradesco, a menina foi atrás da informação, também não tinha na ponta da língua isso, que eu acho um absurdo, sinceramente, né? Eu acho que eles tinham que estar bem mais preparados. O Bradesco falou, a taxa do Bradesco é muito melhor, se você tem investimentos, alguns tipos de investimentos, eles não vão te cobrar nada, se você não tem, você cobra um valor da tarifa Prime, que é por volta de 60 e poucos reais, muito melhor do que o Itaú. A XP, não consegui ninguém na XP, na corretora, que falasse, é assim, pode vir, pode ficar, você só vai ter que mudar alguns tipos de investimentos. Eles falaram o seguinte, você informa, conforme vai vencendo os seus investimentos, né, com as datas que você fez os investimentos, você não vai poder reaplicar e você vai ter que ir tirando o dinheiro. Ninguém está preparado para responder sobre isso. É porque não é muito comum mesmo. Mas assim, vamos por partes. Primeiro, o que te passaram da XP está equivocado. De quando for vencendo, você não pode reaplicar. Porque na verdade, quando você apresenta a comunicação de saída, é uma obrigação acessória, você comunicar todas as fontes pagadoras. Assim que você apresenta a comunicação, sai um formulário já preenchido. A pergunta é, tem fontes pagadoras? Vai colocar sim. Quais? Banco Itaú, Banco Bradesco, XP, Spinelli, Banco do Brasil, ou determinada empresa onde você recebe salário. Sai um formulário, você preenche e assina e você é obrigado a apresentar para as fontes pagadoras. Por quê? Porque só a partir daí ela vai saber qual é a tributação que ela já aplica. Fundos de investimentos, por exemplo, se você é residente fiscal, você paga de 15 a 22,5. Se você é um não residente fiscal, você paga 15, sempre. Ações, você pode pagar, se você é um não residente fiscal, você é isento. Então existe uma variação de tributação e ela só vai saber disso quando ela é comunicada. Então tá errado. A questão das contas é um pouco complicada mesmo no Brasil. O que a legislação diz? Que o não residente fiscal não pode ter contas normais. Ele tem que encerrar suas contas bancárias e de investimento e abrir uma conta especial que chama uma conta de depósito em moeda nacional, que é uma conta de não residente fiscal. Para ser bem prático, hoje, poucos os bancos estão preparados para isso. Basicamente, posso te falar 2, que é o Bradesco e o Safra. O Bradesco é mais fácil, entre aspas, as taxas são menores, e se você tiver investimento no Bradesco, as taxas são bem reduzidas, não só investimento, mas se você tiver um bom relacionamento com o banco ao longo do período, de crédito e de pagamento, as taxas são reduzidas. Na internet, as pessoas acham fácil um contrato que o Bradesco tem, que é um contrato de abertura de conta de não residente fiscal. No Google, se você digitar, aparece lá, você pode até ler o documento com o timbre do Bradesco. E aí você tem alguns investimentos que você pode fazer, alguns não, e etc. Na prática, isso não é tão fácil mesmo. Primeiro, porque são poucos bancos que abrem. Segundo, porque se o banco tem a liberalidade de abrir ou não. Então, se ele analisar os documentos e falar, não me interessa abrir essa conta, ele não é obrigado a abrir a conta. Aí você precisa encerrar os investimentos, inclusive.
A única possibilidade em que é obrigado é, por exemplo, se você tem algum rendimento no Brasil, por exemplo, de aposentadoria ou de pensão, aí você pode, por exemplo, não abrir uma conta de não residente, mas receber isso no Banco do Brasil, mesmo sem ter uma conta de não residente, porque senão não faria sentido. Se eu tenho uma pensão ou uma aposentadoria no Brasil, não consegui abrir uma conta de não residente, não recebo dinheiro nunca. É um dinheiro de pensão ou de aposentadoria. Aí eu posso receber, só que eu só recebo e transfiro o dinheiro, posso investir mais. Então isso é um pouco delicado mesmo. Mas eu tinha a informação que o Safra não estava abrindo mais. Então vai depender do relacionamento, porque eu consegui abrir uma conta no Safra há 2 meses, por exemplo. Tá. Só que depende do relacionamento com o banco. O mais fácil hoje é o Bradesco. Sim. Quando eu digo fácil, é fácil entre aspas, né? Sim, dá um trabalho, inclusive eles já falaram que você tem... tem... liberalidade do banco, se o banco falar, analisar o documento e falar, não quero abrir, não me interessa, ele não abre e pronto. Não há obrigatoriedade nesse sentido. Mas a obrigatoriedade é da pessoa em mudar a natureza, o tipo da conta. Então, se você quiser ter uma conta de investimento, você precisa ter uma conta de não residente. Eu conheço muitas pessoas que são não residentes fiscais, não só de fato, mas de direito, que já apresentaram a comunicação, já apresentaram a declaração, não informaram as fontes pagadoras e continuam movimentando dinheiro no Brasil livremente. Seja para pagar conta, seja para investir, como se nada estivesse acontecendo. Eu conheço pessoas que fazem isso há algum tempo, alguns meses ou até alguns anos. A legislação não autoriza isso, mas na prática, o que eu observo é que ainda há pouca comunicação entre as fontes pagadoras. Então, eu conheço pessoas que fazem isso há uns 4, 5 anos, por opção, ainda que eu tenha apresentado as condições legais, a pessoa falou, não, tudo bem, eu quero correr o risco, mantém conta normal no Brasil, paga as contas, investimento, isso passaram 4 ou 5 anos, então o que eu percebo é que ainda há uma lacuna entre as fontes pagadoras e os órgãos fiscais para linkar isso de uma forma tão imediata. Tá. Então não é incomum, na verdade é bem comum, que as pessoas mantenham as contas e os investimentos no Brasil livremente, sem que haja nem bloqueio, nem nada. Porque... Ainda que não seja o que a legislação prevê. Só falar uma coisa, o Bradesco, a informação que eu tenho do Bradesco é que você precisa ir pessoalmente, gente, não dá para abrir via online. Então isso, para quem já tá fora, às vezes pode ser um problema também. Agora vamos pensar assim, para o Brasil, para o governo brasileiro, já que a gente, deixando de ser residente fiscal, a gente paga menos imposto, né, nas transações. Por exemplo, na de câmbio, como você disse, a gente nem paga imposto sobre as transações de investimento na bolsa, né? Para o governo brasileiro, não é interessante a gente deixar de ser residente fiscal, correto? Depende. Na verdade, não tem como analisar isso dessa forma, se é interessante ou não. Porque pela alíquota tá menor, eu vou deixar de contribuir. Então, mas aqui depende, porque, por exemplo, vamos entrar na parte de tributação, então. Como que funciona a tributação de rendimentos no Brasil? A tabela progressiva, todo mundo conhece. Se você é um não residente fiscal, é uma alíquota única para rendimentos de trabalho, de aposentadoria ou de previdência privada, 25%. Então, se na tabela progressiva você pagava 7,5%, porque seu rendimento era baixo, você vai pagar 25% agora. Então você vai pagar mais nesse caso. Então isso vai depender. Quando você é um residente fiscal, você segue uma tabela progressiva de acordo com as faixas do seu rendimento, certo? Se você é um não residente fiscal, não há isso. É uma alíquota única. Eu me refiro a trabalho, rendimentos do trabalho, rendimentos de aposentadoria e de previdência privada. Qual é a alíquota? 25%. Então, se eu pagava 7,5%, eu posso, ou 15%, se eu pagar 25%, estou pagando mais. Entendi. Ganho de capital, venda de imóveis, a alíquota é a mesma, 15%. A diferença é que, se você é um não residente fiscal, você não pode se utilizar daquelas isenções que tem na venda de apartamento. Por exemplo, vender um apartamento e comprar outro até 400 e poucos dias, ou ter algum tipo de redução de benfeitorias ou aquelas reduções ao longo do prazo, não tem, para quem é não residente fiscal. Aluguéis, 15% também. Só que quem é não residente fiscal paga 15%, quem é residente fiscal, tabela progressiva. E aí tem prazos diferentes para pagamento e tem tarifas específicas. Por exemplo, aluguel. Se eu recebo aluguel no Brasil e eu sou um residente fiscal aqui, eu tenho até o último dia do mês seguinte
para pagar a data do aluguel. Então, Sim. se eu recebi um aluguel em janeiro, eu tenho até o último dia de fevereiro para pagar a data desse aluguel. Eu sou residente fiscal. Se eu sou não residente fiscal, muda o momento. Eu preciso pagar a DARF com um código específico na data do recebimento e não no último dia do mês seguinte. Então, se eu receber no dia 10 de janeiro, preciso pagar no dia 10 de janeiro. Exatamente porque a tributação é sempre na fonte ou de forma definitiva. A questão de investimentos muda também. Residentes fiscais, o que é igual? Poupança, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures, residente fiscal é isento. Não residente fiscal também é isento. Fundos de investimentos. Residente fiscal no Brasil paga de 15% até 22,5%, dependendo do prazo de resgate. Se passar de 700 e poucos dias, você paga 15%. Quem é o não residente fiscal? Sempre 15%. Fundos de ações. Um residente fiscal paga 15%. Um não residente fiscal paga 10%. Aplicações de renda fixa. Um residente fiscal paga de 15% até 22,5%, dependendo do prazo e do período em que o investimento ficou aplicado. De 15% a 22,5%. Não residente fiscal, sempre 15%. Renda variável, bolsa de valores, ações. O residente fiscal vai pagar 15% sobre o ganho de capital, se for uma operação normal, ou 20% se for um day trade. Um não residente fiscal é isento, o que é uma vantagem significativa. Pagar 15% ou 20% ou zero é significativa. E por que isso? Voltando à sua pergunta sobre a vantagem ou não do Brasil, do governo, ter ou não residente fiscal. O que o governo pensa? Bom, a pessoa saiu do país, né? Ela não é residente fiscal mais, ela mora em outro país. A tendência natural das coisas é que ela leve tudo que ela tem para lá, em algum momento. Seja patrimônio ou seja bens, ou seja, o dinheiro deixa o país. E a única forma de o governo manter algum vínculo com essa pessoa de modo interessante, para que ela mantenha o dinheiro no Brasil investido, é através de alíquotas benéficas. Porque senão eu levaria tudo. Por que eu vou manter no Brasil e sair do país? A única vantagem de eu manter no Brasil é se a tributação for, em alguns aspectos, favorável a mim, investidor não residente. Aí sim, é uma forma de manter o dinheiro no Brasil. Senão eu levaria tudo. É a tendência natural das coisas. Aqui nos Estados Unidos, como vocês devem saber, a taxa de juros aqui para investimento é super baixa. Você conseguir 8% aqui, você tem que deixar seu dinheiro preso por muitos e muitos anos. E não tem, então, a liquidez que às vezes a gente precisa numa emergência. Então, muita gente acaba mandando dinheiro para o Brasil para fazer investimento lá, porque acaba tendo um retorno melhor e uma liquidez também melhor. Vamos passar o seguinte, o pessoal desse grupo, né, que eu acabei conhecendo de WhatsApp, que mandou diversas questões, e uma delas é o seguinte, eles mandaram alguma, eu vou falar rapidinho, porque esse vídeo já tá ficando gigante, né, mas talvez a gente depois faça uma segunda etapa. O vídeo, só para completar com o pessoal, é fazer esse panorama geral, até porque, de fato, as informações são muito imprecisas, e o que você acha na internet, uma contradiz a outra. Exato. E depois a gente pode abrir uma segunda vez, exato. Um pouco mais específica, individual. Então, as perguntas. Vamos lá. Então, quem tá fora há muitos anos não sabia disso, porque assim, né, Thiago, tem todos os níveis sociais de pessoas que saíram do Brasil, né? Tem a pessoa mais simples e tem a pessoa que tem uma condição financeira melhor. E, de repente, a pessoa tá lá vivendo 10 anos, 15 anos fora do Brasil, e aí cai essa questão na vida dela. Putz, eu nunca dei saída definitiva, eu ganho dinheiro no Brasil. O que faz agora, nesse momento, e quais são as consequências, as possíveis consequências disso? Sim, essa com certeza é uma das perguntas mais importantes de todas. Por quê? Porque tudo vai depender dela. Vamos supor, eu estou fora do país há 10 anos, não sabia. Aí, o que a gente vai ter que checar? Ela apresentava a declaração de imposto de renda no Brasil? Não apresentava no Brasil? Segundo, eu devo regularizar isso, porque eu já estou fora do país há 10 anos. Então, eu devo apresentar uma declaração de saída definitiva. E outra, se eu apresentar uma declaração de saída definitiva agora, eu só posso fazer isso como se eu tivesse saído no passado. Então, o que a Receita vai entender?
que nesses 10 anos fora do país, na verdade, 9 eu era residente fiscal no Brasil e só um que não. E se eu era 9 residente fiscal no Brasil, eu declarei que eu tenho no exterior no Brasil, que eu era obrigado, que é um problema sério. Porque se eu não declarei, eu vou ter que pagar multas altíssimas. Então a pessoa fica num limbo, porque se ela apresentar a declaração, o governo vai entender que só nesse último ano que ela se tornou não residente fiscal. E os últimos 10 que ela mora nos Estados Unidos, por exemplo, tem residência nos Estados Unidos, ela deveria apresentar rendimentos e patrimônio que ela tem no exterior no Brasil e recolher imposto sobre isso, se ela não fez. Então, na prática, se as pessoas ficam muitos anos, sem apresentar nada, a minha orientação é de que elas mantenham como está. É que depende de cada caso, mas a minha orientação é nesse sentido. A menos que elas não tenham nenhum tipo de rendimento no exterior. O que é difícil também. Porque senão, ela vai para a Receita, ela não vai conseguir fazer uma declaração dele que ela saiu do Brasil há 10 anos. A Receita vai entender que ela saiu no ano passado. E por contrassenso, se ela saiu no passado, os últimos 9 anos que ela estava fora, ela estava no Brasil. E ela deveria ser tributada aqui no Brasil pelos rendimentos que ela tem no Brasil e fora do Brasil. E ela provavelmente não foi. Então é uma questão delicada. Isso vai depender de cada caso. Normalmente analisa isso caso a caso. Mas, se a pessoa ficar muitos anos fora, e não fez nada, eu não apresentaria uma declaração de saída definitiva. Mexer no que tá já... entendi. Vamos lá. Mas aí a pessoa fez a declaração de saída, mas mantém conta normal de investimento no Brasil. Quais são os principais problemas? Por exemplo, eu fiz a declaração de saída definitiva, mas eu não comuniquei, acho que ela quis dizer isso aqui nessa pergunta, mas eu não comuniquei os bancos, continuei vida normal. Quais são as consequências e qual seria a forma de resolver isso? Então, é o seguinte, a questão de comunicação das fontes pagadoras, ela não é uma opção, é uma obrigação acessória. Então, a pessoa tem que comunicar as fontes pagadoras, certo? Então, se ela já não fez isso, ela já descumpre uma obrigação acessória. Como eu te disse, na prática, é bem comum que as pessoas não façam nada e continuem movimentando dinheiro, porque os órgãos ainda têm alguma dificuldade para processar essas informações. Mas isso é errado, ela não deveria ser assim. Primeiro, porque se ela tem investimento no Brasil, ela está perdendo dinheiro, porque ela pode pagar menos imposto. Exato. Segundo, porque depois de você ser não residente fiscal, você obrigatoriamente tem uma conta específica. As consequências, na verdade, bloqueio de conta, se isso for verificado, se isso for consubstanciado entre os órgãos fiscais e as instituições financeiras, de que você é um não residente fiscal, não informou as fontes pagadoras e está sendo tributado como se fosse um residente fiscal, você pode ter contas bloqueadas e você pode ter uma análise das questões pregressas em até 5 anos. E aí você cai numa dos piores cenários de todos que a gente pode conversar, que é processo administrativo fiscal. Porque isso demora anos e isso pode ser extremamente penoso, até você tentar desbloquear contas, tentar desbloquear investimentos, tentar comprovar que você não fez aquilo porque você não sabia, o que não te exime da responsabilidade, porque a lei não te exime da responsabilidade porque você não sabe. Então é um dos piores cenários esse. Então, se a pessoa não é residente fiscal, primeiro, o que eu faria? Eu checaria quando que ela se tornou residente fiscal, para saber se é interessante ou não fazer essa declaração agora e o que ela pode ajustar. Isso vai depender de várias coisas, de datas de saída, datas de residência ou não residência e a questão patrimonial da pessoa. Se ela tem patrimônio no Brasil ou no exterior, se ela tem rendimento no Brasil ou no exterior, tudo vai depender. E informar as suas pagadoras. Se ela não fez isso, eu faria agora. Eu informaria as suas pagadoras que você não apresentou não informou as suas pagadoras da sua não residência fiscal por um equívoco, que você está fazendo agora, encerraria as minhas contas e as minhas contas de investimento e abriria uma conta de não residente fiscal. Porque isso é o que a legislação diz. Eu sei que na prática é muito comum que as pessoas não façam isso. Mas em algum momento eu acho que essas informações elas vão se cruzar com mais rapidão. Então não dá para você ficar dependendo de uma expectativa de vou deixar como está porque até agora não aconteceu nada.
e ver o que acontece. Então, eu regularizei a questão. Até porque você tem benefícios, se você é um investidor não residente no Brasil, fiscais. Então, eu iria atrás disso para regularizar. E não ficaria na expectativa de, por exemplo, bom, já estou há 2, 3 anos fora, continuo pagando minha conta, minha movimentação normal, não aconteceu nada, então eu vou manter como está, e se acontecer eu resolvo. Não vai ser bem assim, porque isso só vai ser resolvido via processo administrativo, na Receita Federal, o que é penoso, não é barato e é extremamente demorado. Por exemplo, eu tenho processos administrativos na Receita Federal que se passaram 4 anos e o processo não foi nem distribuído ainda. E aí a pessoa fica com as contas bloqueadas, por exemplo. E ela só consegue desbloquear isso através de uma outra ação judicial, um pedido de liminar. Então, minha orientação é que você resolva essas questões para que não tenha problemas com, ainda que você faça isso fora do prazo. Entendi. Não tenha problemas futuros. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa fez a declaração, né? Então, vamos lá, uma outra pergunta aqui que eles mandaram. Então, eu saí do país, eu dei a saída definitiva, eu tô vivendo fora já há muitos anos, mas eu juntei uma grana, eu tenho um valor para ser investido e, de repente, eu olho de novo pro Brasil e resolvo comprar um imóvel no Brasil. Certo. Como é que... O que precisa ser feito? O que muda nesse sentido? Certo. Aí a gente volta naquela primeira parte da conversa. A residência fiscal, ela tem a ver com a questão fiscal. Ou seja, o modelo em que a pessoa será tributada, o modo, aí a alíquota. O fato de a pessoa ser residente fiscal ou não residente fiscal não impede ela de adquirir patrimônio nenhum, a qualquer momento. Então, não residente fiscal pode comprar imóveis no Brasil, ou residente fiscal e ou não residente fiscal. Pode comprar imóveis no Brasil, pode ter rendimentos oferidos de aluguel, pode ter investimentos financeiros ou de aplicações, desde que enquadrado na condição enquanto não residente fiscal. Nada impede isso. Você vai ter reflexos tributários fiscais. Então, se a pessoa está muito tempo fora do Brasil, aí já tem que entrar em casos específicos para ver outras questões, como rendimentos no Brasil e fora. Mas se a pessoa está muito tempo fora do Brasil e ela é um não residente fiscal, se ela quiser voltar a ter residência fiscal, basta ela voltar ao Brasil, e mesmo que ela não queira, se ela quiser continuar como não residente, ela pode comprar apartamento no Brasil sem problema nenhum. Agora, se ela é um não residente fiscal, de fato, mas de direito, ela ainda é um residente fiscal, porque ela não apresentou a comunicação, porque ela não regularizou a questão, aí não muda nada. Porque de qualquer forma ela já poderia comprar. Então, como o status dela é de residente, mesmo não devendo ser, ela consegue comprar de qualquer forma. Não há nenhum tipo de limitação isso. Você pode ter patrimônio em qualquer lugar do mundo. Teve uma pessoa que mandou uma coisa muito específica falando sobre empresas de agronegócio, mas aí eu acho que a gente vai estar entrando numa linha já, numa segunda etapa e que não muda muito também, né, Thiago? Porque na verdade é lucro. Eu posso falar sobre essa questão, sem entrar em detalhes, porque tem detalhes que são muito específicos. A legislação sobre esses temas, elas são muito específicas. E tudo que eu estou falando aqui é um panorama geral, porque tudo vai depender de uma análise de algumas condições, para que a orientação seja razoável, que ela leve em conta a globalidade daquela pessoa específica. No caso dessa pergunta, o que eu posso dizer assim, de forma geral, é que o não residente fiscal tem algumas limitações no sentido de empresa. Por exemplo, ele pode ter empresa no Brasil, ele só não pode ser diretor estatutário no Brasil. Mas ele pode ter empresa no Brasil normalmente. Pode ter rendimento no Brasil, pode emitir notas fiscais, não tem problema. Ele só não pode ser um diretor estatutário ou um sócio administrador da empresa. Entendi. Então, nesse caso, eu teria que, se for o caso, ele tem que mudar, fazer um adendo na junta comercial, alterando a posição dele na sociedade. Porque ele não pode, como não residente, estar nessa posição da empresa, como diretor estatutário ou sócio administrador. Uma última questão, então, aqui. Uma pessoa disse o seguinte, que por conta dos investimentos baixos, às vezes a gente está num país onde não tem um rendimento bom, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Eu acho que essa pergunta aqui veio de uma pessoa da Ásia, se não me engano. Então, eu vou ler a pergunta para vocês. Ele gostaria de saber se há outras alternativas exteriores ao Brasil que valem a pena para manter uma conta de não residente. Por exemplo, vou morar no país X, mas
gostaria de abrir uma conta no país Y, ao invés de manter uma conta de não residente no Brasil, e até quanto isso vale a pena ou não. Na verdade é um aconselhamento de investimento isso, né? É difícil a gente falar sobre isso. Mas na verdade a ideia da pergunta é assim, eu sou brasileiro, certo? Aí eu saí do país como não residente fiscal. Aí ele quer morar nesse país X e abrir uma conta não no Brasil, mas em outro país. De não residente. Não, ele pode. Sim, ele pode. De não residente? De não residente. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. Eu moro na Suíça. Não, eu moro em Portugal, mas o lucro dos meus investimentos em Portugal é péssimo, e aí eu descubro que na Suíça eu tenho investimentos melhores. Como brasileira, estou morando em um país X, eu posso investir num país Y como não residente? Pode, mas na verdade, assim, essa pergunta é um pouco estranha, porque assim, poder pode. Só que você precisa ver, primeiro, quais são os critérios de cada país que ela está pensando. É o que eu pensei. Isso porque provavelmente na prática mesmo, vai fazer muito sentido. Porque ela não vai conseguir analisar todos os países e ela pode ter vantagens tributárias de outra forma. Exato. Então ela pode, por exemplo, fazer uma administração, por exemplo, abrir uma offshore, colocar os investimentos lá e tem uma tributação diferenciada. Não uma offshore no Brasil, óbvio, mas uma offshore, sei lá, em algum lugar no Caribe, ou na Europa, ou na Ásia, nos Estados Unidos, ter um investimento diferenciado e morar na Suíça, entendeu? Isso, gente, não é nem relacionado à saída definitiva, né? Isso é um pouco mais relacionado ao tipo de investimento, né? Assim, se a pessoa quiser ter algum benefício fiscal, vamos colocar no Brasil, aí ela descobriu que determinado país tem um investimento mais interessante. Se ela quiser ter algum benefício fiscal, talvez, nesse caso mais prático, o que deve ser levado em consideração nem é a residência ou não a residência fiscal. É o modelo, o tipo de investimento e a forma como você constrói isso. Você pode ter benefícios fiscais com offshore ou com alguns tipos societários, sem entrar na questão de residência ou não residência, entendeu? Então, que seja mais prático para a pessoa, inclusive, para administrar isso. Bom, gente, como vocês viram, tem casos e casos aqui, não existe uma receita de bolo, né, pra gente falar, segue isso aqui. Existe os itens básicos para um bolo, mas cada caso é um caso e ele precisa ser analisado. Quem precisar de um auxílio e de uma consultoria, eu acho que é melhor vocês entrarem em contato individualmente, contarem a história de vocês e ver o que o Thiago pode ajudar vocês, tá bom? Agradeço você, Thiago, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua explicação. É um assunto muito cabeludo, acho que a gente precisa até de um tempo para absorver todo esse tipo de informação. E até a próxima. Tchau, tchau!